Boa tarde, minha gente. Bom, hoje nós estamos com mais a nossa aula de deixa eu olhar, na aula de número 8, né? De história desta semana. E hoje nós vamos falar sobre o liberalismo econômico. Nossa, meus cabelos. Liberalismo econômico. Bom, no liberalismo econômico há dois modos de pensar, né? Os feudalismo, eles achavam que o poder político era fundamentado com direitos divinos, né? Que a pessoa tinha aquele poder de liderar uma política economicamente, mas aquela pessoa era escolhida por Deus. Não era qualquer um que poderia ter esse poder político. A pessoa que era direcionada a ter esse poder é porque ele tinha um dom dado por Deus, ele era divinamente digno daquele poder e era esse pensamento que eles tinham, os feudalismos. Eu até falei que os feudos nas aulas anteriores, que os feudos eram pessoas que donos de grandes terras ou cuidador de terras ou de alguns bens, e eles tiravam proveito daquilo ali para que outras pessoas passassem lá dentro das suas propriedades. Já os iluministas, não, eles acreditavam que não era assim. Eles tinham uma ideia diferente. Os iluministas, ele acreditava que o poder tinha que ser que esse poder tinha que ficar nas mãos de uma pessoa e que essa pessoa liderava toda a outra parte, né? Essa pessoa ditava as regras, fazia cumprir as regras, como é hoje, né? Nós temos o presidente e o presidente, ele é responsável por tudo do nosso país. Depois vai vir os outros ministros, deputados, prefeitos, senadores. Então, mas a cabeça principal é o presidente. Então, para os iluministas, tinha que ser dessa forma. Não era, eles não pensavam ainda, mas que tivesse uma pessoa na frente para comandar as regras, para exercer as regras que as pessoas obedecessem. Daí tem a concepção de Adam Smith, que era um filósofo, e ele tinha um pensamento de que as pessoas, o ser humano, era egoísta. Eles pensavam só em si próprio. E isso era natural de cada pessoa. É uma coisa natural que vem naturalmente de cada pessoa. Mas nem por isso ele deixava de ser solidário com a felicidade de alguém ou com a decepção de alguém. Então, que ele não chamava solidário para nós, mas para eles ele falava que nem por isso ele deixava de ser um pouco simpático com essas pessoas que alcançasse um futuro brilhante ou de repente ele se comovesse com uma situação desastrosa. E aí depois isso fica na página, esse texto fica na página 48 do livro de vocês, está aqui, vocês lê essa concepção do filósofo Adam Smith, que está falando um pouco sobre a natureza do ser humano. Na página 49 vem as luzes na educação. Que são as luzes na educação? Se fala luzes, dá uma ideia de que clareou, de que ficou tudo mais visível, né? Porque assim, a educação antigamente era comandada pela religião católica, né? Era eles quem dominavam a educação. Então, todos que eram formados, não é como é hoje, formado para
o mercado de trabalho. Eles eram formados religiosamente. Eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever, mas eles eram educados para a religião. E de repente apareceu os iluministas que combatia esse ensino privado. Eles queriam que o ensino fosse estadual e fosse obrigatório e gratuito para todos. E que eles não queriam que deixasse a religião de fora, não. Que eles estudassem a religião, sim, mas que eles fossem formados em outras áreas e sendo preparados para o mercado de trabalho. Isso era a ideia dos iluministas. Vocês vão ver aqui uma sala de aula, vocês vão ler esse conteúdo que eu estou explicando por cima, gente, só dando uma pinceladinha, tá? Vocês vão ler direitinho para ver como foi que eles conseguiram mudar essa história da educação. Na página 50, meus cabelos estão caindo. Na página 50 tem a literatura iluminista. Já vai falando mais sobre a literatura. E aqui nessa página tem duas questões. Lê o texto. E o texto é isso aqui, literatura iluminista, que era a forma. Falei iluminista, era como se estivesse iluminando as coisas. Era como é que se diz assim? Eu quero dizer para vocês, iluminista. Eles viam uma luz no fundo do túnel. As coisas estavam ruins naquela época, mas eles estudaram, né? Eles tinham outros pensamentos que poderia vir a melhorar a vida das pessoas e sair daquela mesmice ou daquela como é que se diz? Ai, gente, me fugiu. Aquela mesmice, aquela vida privada que eles tinham, que não podiam fazer nada, porque tudo era submetido a alguém, submetido à igreja, submetido aos feudos, era submetido tinha sempre uma pessoa que mandava e que comandava a vida daqueles mais fracos. Isso. E daí tem duas perguntinhas sobre Rousseau, né? E aqui ele tem um pequeno trecho do texto da obra dele, né? Que vai falar sobre como é que ele pensava que a educação tinha que ser. Como era que a gente nascia e como era que a gente tinha que aprender isso aí. A gente nascia, segundo ele, a gente nascia idiota. Idiota quer dizer burro, quer dizer sem saber nada. Então, era a partir do nascimento da gente que a gente ia começando a ter a educação natural, a educação do ser humano, que nós, seres humanos, nascíamos idiota, segundo ele, né? Que não sabia de nada. Então, a natureza ensinava algo pra gente. Era a educação natural. E depois tinha a educação do homem, que era tudo aquilo que a gente aprendia na nossa família, no meio em que a gente vive, na sociedade. E que ele diz que a nossa formação, para que a gente possa ser um cidadão de bem, não depende da escola. Ele vai depender da educação familiar, da educação da natureza, da educação do ser humano. E essa educação a gente aprende em casa, com a família. E tá aí as perguntinhas e as respostas tá aqui nesse texto. Mas depois eu vou corrigir a atividade de vocês para me ver se vocês acertaram, tá bom? Aqui na página, deixa eu ver até onde, gente. Na página 51 vem o despotismo esclarecido. Depois vocês vão ver o que é despotismo. Leiam um pequenozinho texto que tem aqui na página 51 e vocês vão ler para vocês entenderem melhor o que é despotismo. Certo, meus amores? É isso. E até a próxima aula. Beijo no coração de vocês.